eu acho interessante que eu ouvi a palavra no domingo à noite. E o pastor Wander foi muito feliz, como sempre, né? Uma palavra muito boa. E Deus falou com a gente, eu sei, nos 2 cultos. Mas eu me envolvi e eu vi o culto da noite. E ficou, assim, gravado, sabe, no meu coração, a dinâmica de vida daquela mulher, daquela viúva de Sarepta. E eu fiquei com ela no meu coração, e pensando, e meditando. E aí eu não tive para onde correr. O Espírito Santo realmente me direcionou para a gente falar um pouquinho sobre ela no que diz respeito à nossa família, do que diz respeito à nossa vida familiar. E uma coisa que o Espírito também, eu orando, veio ao meu coração, a questão de que muitas vezes a gente, quando fala de família, no geral, né, temos filhos, né, temos várias faixas etárias na nossa igreja. Então a gente sempre direciona, e muitas vezes direcionamos dos pais em relação a filhos, a tratar com filhos. Mas a palavra de Deus, quando fala com a gente sobre família, eu, por exemplo, não tenho mais filho pequeno, né? Eu tenho um neto pequeno, que daqui a pouco já estão do meu tamanho também. Ai, que vida injusta, mas tudo bem. Né, Marlene? Oh, meu Deus. Mas tudo bem, faz parte, bora lá. Mas o que o Espírito, eu orando pelo culto e tal, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para entrar, antes de entrar na palavra, na verdade, e falar com vocês, é que quando a gente está aqui e Deus faz a gente pensar na família, e na família que ainda tem, né, os filhos, né, crianças, os adolescentes na casa, isso não significa que nós que não temos, que não seja para nós também essa palavra, no sentido de que nós somos aqueles que já vivenciamos algumas experiências, né? Hoje a nossa experiência é diferente, está só a gente em casa, né, Disse? A gente está com o nosso velho em casa, nós novas com os nossos velhos, lógico, claro. E já passamos o período, né, de criar os filhos. Mas hoje, se nós pararmos para olhar, a palavra vem e direciona pais que cuidam dos filhos, mas também nós que já fizemos isso, também tem uma palavra direcionada no sentido de que o que já passou, o que nós já passamos, não significa que não tem mais o que aprender. Nós estamos aprendendo e Deus continua nos ensinando, né? Então é muito importante pensar que aquela pessoa que está aqui hoje, que mora sozinha, ou então mora, né, com seu marido, com a sua esposa, ou então mora só entre adultos, vamos pensar que essa palavra ela vem não somente hoje, mas em todo momento quando falamos de família. Ainda que venhamos citar filhos pequenos, a criação de filhos, nós estamos também comprometidos, né? Por quê? Quando eu não tenho um filho, estou olhando agora para a Bianca, que adora a Deus, dá gosto de ver ela adorando a Deus. Ela dança, ela baila, porque eu também danço e bailo. E eu fico só olhando, fazendo para Deus, né? Tem problema que o povo está olhando, é isso aí. Pode agora, ela ainda é solteira, não tem filhos, mas pode ser uma tia, né? Não uma tia, até tia biológica, mas convive com alguma criança, convive com algum adolescente, e tudo que a gente aprende, de alguma maneira, nós estamos passando, nós estamos transferindo para os outros, não é? Tudo que a gente tem de bom e de ruim, a gente transfere. Então é importante pensar nessa introdução ainda, antes até da palavra, nesse direcionamento, que nós, queridos, estamos nessa terra para influenciar ou sermos influenciados, né? Independente de estarmos na situação específica do que está se apresentando. Que no caso nós vamos falar aqui de uma mulher que é uma viúva, que tinha um único filho, estava numa situação, mas não é porque vamos citar uma história de uma mulher viúva que não tem a ver com a gente. Deus, ele é criativo para nos ensinar em cada situação o que adapta para nós, o que serve para nós, né? Aquela palavra que vem e que se adequa, tem um encontro exatamente na nossa necessidade. E eu sei que Deus tem essa palavra. Não é porque eu estou aqui falando, porque eu sei que a Dani semana passada estava ministrando, e Deus também falou, porque Ele usa quem está à disposição. E Ele quer falar, e Ele sempre vai falar com quem se abre para Ele. Amém, queridos? E nós estamos aqui por quê? Porque queremos isso, né? Queremos que Deus fale com a gente. A gente quer a porção da parte de Deus. Então, vamos lá. O texto é do primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 16. E vamos depois meditar um pouco, alguns conceitos, algumas coisas que o Senhor já tem comunicado, como eu falei para vocês, no nosso coração,
Desde o domingo, quando eu fui realmente impactada, ontem já tivemos os gêmeos, já falamos sobre as 2 ministrações, né? Quem está de manhã faz o comentário, no Gêmeos, no meu grupo, por exemplo, quem estava de manhã comentou o que foi importante, o que impactou, e quem estava à noite, e já nos deliciamos com a palavra. Eu sei que a maioria aqui já passou pelos Gêmeos ontem, tem alguns que têm os Gêmeos hoje, tem alguns que tem na sexta, no sábado, e assim a gente está crescendo, né, aprendendo de Deus. E com essa mulher nós aprendemos algumas coisas em relação à família. E o tema que eu coloquei hoje, que eu sempre agora estou procurando fazer, estou tentando, às vezes eu esqueço, mas eu estou tentando fazer até colocar na minha página, já que o culto está sendo transmitido no Facebook, então a gente precisa colocar lá para chamar as pessoas. E eu tenho colocado o tema lá também, que é: qual é a profundidade das nossas raízes familiares? Eu vou repetir: qual a profundidade de nossas raízes familiares? Eu fiquei meditando um pouco, pensando um pouco sobre como as famílias estão rasas, como não existe profundidade, né, nos relacionamentos, como as pessoas estão vivendo como se fosse descartável. Até os filhos estão ficando descartáveis. Os filhos estão ficando assim, o ter o filho, aquela curtição toda de engravidar, de descobrir que está grávida, aquele que hoje agora tem, na minha época não tinha, né, já sou bem antiga, então não tinha o tal do chá da revelação. E aí é tudo top, aquela coisa, e fazem todo uma dinâmica, né, de festa, e compra um monte de coisa azul, um monte de coisa rosa, e vai e tal. Não tô criticando, não, tô falando assim, essa dinâmica da gravidez, de fazer isso, depois aí descobre o que é, aí vai lá e compra e faz quem cada um dentro da sua condição, aquele quarto glamuroso, cheio de coisa, né, Ruth? Põe o que tem condição de pôr, põe lá no quarto e tal. E enquanto é bebê, aquela coisa toda maravilhosa, e cuida, e bebezinho pra lá e pra cá. Fica 5 meses, 6 meses, 1 ano sem ir pra igreja, porque tem que cuidar do bebê. Isso já não é crítica, mas tá, vocês entenderam. Então, aí Deus já ficou para trás, o Deus que deu saúde, que deixou o bebê nascer, blá, 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 blá. Deus fica para depois, porque o bebê. Aí cuida. Enquanto ele é bebê, é o animalzinho de estimação. Enquanto é o bebê, enquanto chama atenção, enquanto não tem vontade, enquanto não se manifesta a pessoa, não começa a mostrar o que quer, é o bichinho de estimação. E eu não vou pedir desculpa pelo que eu estou falando. Estou dizendo que é a realidade. Hoje a sociedade está assim. Aí o bebê começa a crescer, começa a dar mais trabalho, porque agora a pessoa já voltou a trabalhar, né? Agora tem que cuidar da minha vida. Agora caiu tudo, tem que pôr tudo para cima, tem que fazer ali, pôr ali, esticar aqui, tem que fazer caminhar, tem que cuidar. Aí o bebezinho, o bichinho de estimação vai ficando de lado. Aí vai ficando na escola, vai ficando na mão de professor, vai ficando na mão da avó. Na minha não, na outras avó fica. Elas estão aqui para dizer, né? Elas estão aqui para dizer, não consegui, nunca ficar o tempo inteiro cuidando. Filho, quem cuida é o pai e a mãe. Eu não estou dizendo o que eu acho, estou dizendo o que a Bíblia diz. Educação quem dá é pai e mãe. Enfim, essa criança está aí na mão de outros. E essa criança continua crescendo. Essa criança, quando continua crescendo, ninguém mais sabe quem é. O filho é para um lado, a mãe para o outro, o pai para o outro, aí ninguém se relaciona mais e o relacionamento é raso. E o começo desse texto está dizendo isso. O versículo 7 diz, de 1 Reis 17:7. Quando Elias estava lá em um lugar e tudo mais, ele era sustentado pelos corvos e tal, era um homem de Deus. Aí no versículo 7 diz: mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. A terra era árida, a terra estava vazia de seiva, não chovia, os ribeiros secando, os rios secando. Como é que está esse mundo? Olha o quadro que eu pintei agora, seco.
Não existe relacionamento. O que era bacana era enquanto era um mimo, enquanto era um bibelô. Enquanto a criança era apenas o bichinho de estimação. Alegria porque engravidou, alegria porque a barriga cresceu. Aqueles 200 milhões de fotos maravilhosas com a barriga de fora ali. Não estou criticando isso. Vocês estão entendendo? Mas e o depois? Aquele ser não é um bichinho, aquele ser é um ser humano. E os seres humanos sabem como estão? Eu vou dar um quadro desse ser humano como estão. Há 2 anos, 3 anos atrás, porque agora com a pandemia parou tudo, o presbítero Roberto me chamou. Ele dá aula aqui em alguma escola aqui na periferia, no Peri. E eu fui lá para ministrar sobre o suicídio. É o Setembro Amarelo, que se fala, né, sobre tomar cuidado, né, com o suicídio, porque tem um número exagerado, absurdo, de adolescentes tentando se matar, se flagelando, se mutilando, andando no calor de 40 graus com blusa até aqui, porque estão cheios de marcas, todo cortados de gilete, porque tem uma dor que não suporta, e blá, blá, blá. E eu chego lá para dar essa aula, nessa escola, depois outra professora me chamou para ir numa outra para dar essa palestra. E estou eu lá falando do Setembro Amarelo, para cuidar da vida, o valor da vida e tudo mais. E aquele monte de adolescente, meninos entre 12 e 18 anos, meninos e meninas, na cara deles mostra uma agonia, uma angústia, falta de vontade de viver. Alguns deles, quando terminava de falar, eu não falei nada que fosse para machucar ninguém, mas eu falando da vida, do valor da vida, que eles deveriam olhar para um outro viés e tal. Aí depois que termina, os professores vêm trazendo um atrás do outro para conversar comigo sozinhos. Uma meia dúzia conversando e todos chorando. Os outros saíram rindo, zombando, bagunçando, porque ainda estão segurando a onda. Agora outros não aguentam mais. Estão angustiados. Aí você conversa com um, eu não suporto meu pai. Meu pai largou minha mãe. O outro, não suporto meu pai batia na minha mãe. O outro, minha mãe e meu pai me abandonaram, me deixaram. O outro, meu pai e minha mãe eu nem conheço, eles trabalham o dia inteiro. A outra, olha, eu só entro dentro de casa de noite, porque meu pai e minha mãe não deixam eu entrar, porque eles me chamam de vagabundo e outras coisas que eu não vou dizer aqui. E eles não gostam de mim, eles me odeiam. E eles não deixam eu entrar em casa, eles querem viver a vida deles, eles só deixam eu entrar para dormir. Bichinho de estimação. É sério, né, irmãos? É esse mundo que a gente está vivendo. O ribeiro secou. O mundo está seco. Não é triste ouvir tudo isso? Olha o silêncio. Diante de uma fala, diante de uma realidade tão cruel. A gente consegue ouvir até a nossa respiração. Por causa de um quadro triste que estamos vivendo. E se a gente tivesse parado aqui e tivesse que parar aqui, a gente fala assim, meu Deus, que tristeza. Que mundo é esse? Pois é. Nós como cristãos não podemos ficar fazendo vista grossa. Nós temos que entender que assim como o ribeiro tinha secado, no versículo 7, o mundo está desse jeito. Está seco. Mas não para por aí. Não para por aí porque o ribeiro está seco. Mas Deus ainda está na terra com seu Espírito, através da igreja, atuando e operando. E nós somos essa igreja. Você hoje não veio aqui por acaso. Você não veio aqui só porque alguém te convidou. Você não veio aqui só porque eu fiz um convite lá na internet, lá no grupo das mulheres, lá no membership. Você não veio aqui porque, hoje eu não tenho nada para fazer. Hoje eu vou... Não, tem vários motivos que você pode dizer, qualquer um. Eu vou dizer, você veio aqui porque o Senhor te trouxe para ouvir o que Ele tem para te falar, porque você é alguém que pode fazer diferença no meio desse ribeiro seco. Nós somos essas pessoas. E eu aprendo algumas coisas dentro do que diz respeito a o que está acontecendo com o mundo. E aí eu volto para minha casa e você volta para a sua para dizer assim, quais são as profundidades das raízes nossas familiares. Eu acabei de dizer sobre esse relacionamento raso, de pais que só têm afinidade enquanto o bebê é bichinho de estimação. Quando ele começa a ter, né, vontades próprias, que você tem que sentar, educar, você tem que disciplinar, que você tem que tirar coisas, dar limites, que você tem que
ter, né, toda uma dinâmica, né, totalmente diferente daquele bebezinho fofinho, que aí fica difícil, porque dá trabalho. Aí é essa hora que está do jeito que está. Os filhos entregues. Então, nessa hora, é uma vida rasa, é uma vida sem profundidade. Mas e a nossa casa? Eu estou falando de fora. Mas e nós? Nós nos conhecemos? Conhecemos os filhos que temos? Conhecemos o marido? Conhecemos ou somos todos desconhecidos dentro de casa? Ninguém mais se conhece. Só sentamos para dizer assim, vamos pagar a conta. O que nós vamos pagar hoje? Os dois trabalham. O que tem para pagar? Você paga essa conta, eu pago essa conta. É esse relacionamento raso? Entendem? É assim que quem está sem Deus está vivendo. Mas nós precisamos pensar aqui como é que estão os nossa profundidade de relacionamento. E eu vejo que, pensando sobre essa escassez, né, de uma vida ampla, de uma vida que a gente possa gozar de alegria. Deus criou a gente na terra, não foi para ficar só trabalhando e pronto, acabou. E também não foi só para evangelizar, não. A nossa vida, a vida familiar, uma vida que seja saudável, produtiva, vai fazer diferença para quem está em volta, vai fazer diferença para a vizinhança. E Deus nos criou para sermos felizes, sim, por que não? Aliás, Deus tem mais prazer do que qualquer um de nós em nos ver felizes. Nós que temos já os filhos casados, a gente se alegra quando os filhos estão bem. Quando os filhos estão com problema, ai meu pai do céu, que dureza. Aí que a gente descobre que filho criado é trabalho dobrado, né? As mulheres aí, cadê os irmãos, né? Que tem os filhos mais velhos, né? Já adulto, não é assim. A gente tem os filhos menores e tal, ai que delicinha, vai crescendo. Quando depois que cresce, que a gente, ai casou, aleluia, eu tô livre. Que lê do engano. Só que não, né? Que nem minha neta diz, a filha da Jaque. Da Jaque. Ela brinca comigo, a Laura. Ela, esses dias, foi no banheiro fazer xixi. Quando eu tô por perto, não sei o que acontece, que não quer a mãe pra nada. Aí sou eu, né? Inclusive. Mas tudo bem. Aí ela, vovó, vou fazer o número 2. Não sei o que. Eu falei, tá bom, vou esperar. Só que não. Faz as gracinhas dela. Então agora eu falei aqui. Filho criado, casou. Ai, graças a Deus, acabou o trabalho. Só que não, que nem a Laura. Só que não. A gente arruma o trabalho, aumenta. Porque agora é o filho, a filha é o genro. Aí nasceu um filho, mais um trabalho, mais outra preocupação. Outro filho, mais... Aí eu falo, chega, não quero mais neto, por favor. Bom, entrando no texto especialmente, pensando nessa mulher, no versículo 2... Não, nós não lemos o texto por completo. Vamos ler do versículo 8 em diante? Aí eu volto para falar algumas coisas. Versículo 8 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Deus dando ordens. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Elias então fez o quê? Foi, se levantou e foi até Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou a viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha o detalhe aqui. Vamos comer o restinho que tem e depois vamos morrer de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, versículo 14. O Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar. O azeite do jarro não vai faltar. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra.
A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Versículo 16. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Vamos ler o versículo 16 juntos? Vocês podem ler comigo? Está na tela, né? Vamos ler esse texto? Vamos lá? A farinha... Vocês estão prontos para ouvir o que Deus tem para falar? Aliás, para o que Deus ainda tem para falar, porque Ele já falou alguma coisa já, certo? Vocês estão prontos, abertos? Eu quero falar em alguns versos aqui, e me chama a atenção o versículo 12, que eu acho que é o ápice desse texto. Embora a gente escute, é muito bom escutar, né? Que a farinha não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. É gostoso ouvir isso, glória a Deus, é profético para a nossa vida, aleluia. Mas para mim esse texto, pelo menos para o dia de hoje, Deus tem o versículo 12 como o ponto principal para a gente aprender algumas coisas. Versículo 12, não lendo inteiro, mas olhando o começo, quando a mulher fala: tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Quando o profeta fala, vai lá e faz, para mim, ela fala o quê? Ela dá uma resposta com a visão que ela tem humana. Ela só tem aquilo, e humanamente falando, ela fala, é só o que eu tenho. Aqui, a gente já pode pensar o seguinte: Deus sabe que você é humano. Deus sabe que às vezes você fraqueja. Deus sabe que às vezes você parece que vai jogar tudo. Vai jogar a toalha. Vai querer jogar tudo para cima. Vai querer chutar o pau da barraca. Porque humanos fazem isso. Porque humanos são humanos. Viu que profundo isso, gente? Uau! Nós temos dificuldades, e quanto humanos nós temos uma visão humana. Então ela respondeu para o profeta como uma pessoa normal. Eu acho interessante que tem coisas que eu converso com algumas pessoas, e aí alguns, né, respondem humanamente: nossa, que delícia, olha gente, estou com um chazinho de frutas vermelhas, ai que chique demais, vou tomar. Nossa, é? Ai, é verdade. Que chique. Isso é o Febrac, ó. Isso é o Febrac, produto da Vânia, inclusive. A xícara, mas o chá é da Carmen. Da Aninha. Nossa, ó, o Febrac é grande aqui, viu? Muito bem, obrigada, Aninha. E que delícia, gente, do jeito que eu gosto. O chazinho com esse gostinho e sem o açúcar, obrigada. Açúcar faz mal, né? Bom, voltando aqui. É interessante que eu falo isso por mim, e nós, enquanto humanos, queridos, às vezes a gente quer ser mais forte do que a gente é. Forte é o Senhor. Forte, poderoso é o Senhor na nossa vida. Nós somos débeis. A minha visão, a sua visão, é só essa aqui dentro. Aqui a gente está vendo assim, ó, as 4 paredes. Alguns aqui mais privilegiados na questão de dons, pode de vez em quando ver um anjinho passando. Que delícia. Mas somos limitados. Então, não tem problema você chegar diante de Deus, e é necessário, às vezes, quando você sente uma cobrança de Deus, numa palavra, em alguma coisa, você dizer para Deus: Senhor, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, está com um filho lá nas drogas, sei lá, passando por uma dificuldade de um filho se separando, ou então foi mandado embora, cheio de dívidas. Você vai chegar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Senhor, porque o Senhor é isso e aquilo. Que mentira!
Aquele momento é um momento de debilidade. E nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu estou preocupado. Deus, me ajuda. Vem o diagnóstico daqueles terríveis. Senhor, veio a Covid, meu Pai do céu, que é o temor desses dias. Aí vai lá fazer o exame, aquele terrível exame do nariz, misericórdia. Quantos aqui já fizeram aquela coisa? Oh, meu Deus, até a pituca. Tadinha. Ô dó. Pois é. Que coisa horrível fazer esse exame. Quando a gente fala, vai fazer porque está... estão suspeitando. Eu já aciono a igreja. Orem por mim, né? Já faço assim, qualquer coisa. Nós precisamos mostrar... Não precisamos mostrar, não. Deixa eu reformular essa fala. Nós precisamos reconhecer que temos a nossa humanidade. Isso não é pecado. Só que na continuação, nesse texto ainda, eu aprendendo isso, que essa mulher olha, né, com a visão normal. Está vendo a dificuldade. Apresenta a dificuldade. Ela está apresentando para o homem de Deus. Hoje a gente apresenta para Deus. Deus vai lá e cobra alguma coisa. Deus manda na palavra uma coisa e fala: Senhor, o Senhor tem... A tua palavra está dizendo que eu tenho que ser forte, mas hoje eu não tenho forças. Precisa dizer isso para Deus. Ele é o nosso Pai. A situação na casa não está bem. Eu vou ser forte, eu vou ser forte. Não, antes de querer ser forte na sua força, vai e se debulha diante de Deus. E aí, nesse texto ainda, ela falando exatamente isso, só tenho apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu aprendo a segunda coisa aqui. Nesse momento, ela tem só essa visão. Ela não está enxergando mais nada. Nós já vimos tanta coisa acontecer na nossa... Quantas pessoas aqui têm testemunhos de coisas maravilhosas que Deus já fez? Testemunhos de vitórias, de porta aberta e tudo mais. Aí a Helena é a primeira a botar a mão ali na frente. A Maria Lúcia, quanta gente, né? Quanta coisa boa. Venina, né? Tão bom te ver aqui, Venina. Venina no tempo da dificuldade, quando a gente fechou tudo, fechou a igreja. E começamos a fazer o Mente Livre, né? Um dos nomezinhos que aparecia lá era Venina. Eu falei, quem será? Quem será? Agora está aqui, ao vivo e a cores. E não sai daqui, hein? Coisa boa, glória a Deus. Mas, enfim, quando a gente vê Deus fazer uma coisa boa, como cada um levantou a mão aqui, que já teve coisas boas, não é por isso que na outra situação que a gente enfrenta, a gente já está parecendo que agora enfrenta tudo. Não. A gente enfrentou uma situação que Deus mandou o maná, Deus mandou o mar se abrir, Deus fez alguma coisa, que bom. Agora é outro desafio. E nesse outro desafio, como esse caso que eu estou falando aqui, nessa situação, a visão dela é essa. Então, ela é humana e tem a visão limitada. A minha visão e a sua visão, enquanto pessoas, nós somos limitados. Como crente, a gente não tem que aparecer por aí como super-homem, super-mulher, que faz, acontece, super-crente. Não. E ela falou exatamente isso. O que eu tenho na mão é o que eu estou vendo. Ela não via possibilidades. A visão humana dela não via possibilidades. Qual é a história de vida que você está vivendo hoje que você não vê saída? A mulher não via saída. Qual é? Você está vivendo uma situação que você fala, não tem jeito. É o que você está vendo? Ela também estava vendo assim. E aí, terceira parte, né? Dentro desse versículo, o final ela fala assim, nós vamos comer e morrer. Ela está dizendo uma coisa que era mentira? Pergunto para vocês. Ela estava dizendo uma coisa sem lógica? Não. Ela estava aguardando o que a situação mostrava. Eu só tenho esse pouquinho de comida e eu vou comer e eu vou morrer. Então ela estava sendo trágica, mas estava sendo lógica. Ela estava dizendo o que estava para acontecer. Se hoje alguém perdeu o emprego, graças a Deus que tem aí o GEAS, né? Que aqui na igreja pelo menos dá a cesta. Então não vai morrer de fome. Mas as contas vão ficar para pagar. Daqui a pouco vem o cara do aluguel lá, o dono da casa, e vai pôr para fora. Então, cadê? Não tem saída. Então, é uma lógica. Se alguma coisa não aconteceu, é a lógica. E foi o que ela disse. A lógica é, eu vou comer mais esse punhadinho de farinha aqui com o meu filho e vamos morrer. Porque nós vivemos dentro de uma lógica humana. Porque nós somos humanos.
Mas, se parasse aqui também, vamos falar que nem aquela hiena do desenho quando eu era criança. Ó vida, ó céus, ó azar, ó tristeza. Os antigos aqui sabem o que é isso, né? Olha quantos assim fazendo assim, ó. Quantos antigos aqui, né? Mas olha, não para por aí. Nós somos limitados, nossa visão é humana. Nós precisamos reconhecer essa humanidade. Nós precisamos reconhecer que a nossa estrutura vai até ali, a parede não tem mais para onde ir. Mas tem uma parte nesse texto que diz: não tenha medo. O profeta diz: não tenha medo. A situação que eu e você provavelmente estejamos vivendo, pode parecer assim: vou comer e morrer. Morreu, aqui era morrer literalmente, mas agora em alguns casos pode ser o final de estrutura familiar, o final de um emprego, o final de um sonho, o final de um monte de coisa. Mas Deus nessa tarde te chamou aqui para dizer para você: não tenha medo. Deus está dizendo, sabe por quê que Deus está dizendo isso? Porque antes do profeta chegar nela, Deus já tinha falado para ele: vai lá, porque eu estou de olho numa viúva e vou usar a viúva que não tinha comida, a viúva que achava que ia morrer, a viúva que estava lá sem esperança. Se você está achando que vai morrer, se você está achando que a sua situação não vai dar certo, que não tem jeito, que acabou tudo para você, é com você mesmo que Deus está falando, porque Ele está dizendo nessa tarde aqui: não precisa ter medo. Ele já está vendo antes de você passar pelo que está passando. Deus já está sabendo de tudo que você está vivendo, mesmo antes, quando você estava felizinha antes do que está passando agora. A turbulência, a dureza, o problema, a situação, o mar que já está lá em cima, você já está lá embaixo, quase morrendo. Deus já está vendo, Deus já estava vendo, Ele já está dizendo hoje eu estou aqui para dizer: não tenha medo. Nós estamos aqui falando de uma forma profética. Eu estou falando isso agora e fico mesmo falando com eloquência, porque nesse momento eu imagino o pavoroso do inferno de demônios que está na sua orelha dizendo: não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Todos eles batendo em retirada em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus que não sai do controle. Nós temos um Deus que cuida até do número de fio na cabeça. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Espíritos de chocarrice, espíritos de desrespeito a Deus, eu estou mandando todos embora desse lugar. E se tiver alguém assistindo dessa maneira também, todo espírito contrário à palavra de Deus, retire-se em nome de Jesus. Nós estamos num tempo que crente tem que ser crente, pronto, acabou. Não tem essa de cima do muro de vez em quando. Não. Temos que ser crentes. Deus está nos chamando para esse novo momento. Sabe por quê? A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. E não é qualquer igreja. É uma igreja limpa, renovada, restaurada, purificada e santa, que vai dar cara para bater mesmo se precisar. Aleluia. E começa onde? Em nossa casa. Que estrutura familiar você está dando para a sua família? Que estrutura familiar você está dando para seu marido, esposa? E esposa para o seu marido, marido para a sua esposa, filhos para os pais para os filhos, principalmente os pais para os filhos. Que estrutura familiar estamos dando? Quando passamos por um momento de desespero como esse, os seus filhos, os que têm filhos em casa, estão vendo você correndo atrás para ir atrás de emprego, ou está vendo você primeiro chorando aos pés do Senhor? Entendem o que eu estou falando? Quando a gente vê que está tudo dando difícil, está tudo estranho, está tudo, né? Aí, o que seus filhos estão vendo você fazer? Primeiro,
Você está indo buscar alguma coisa que possa resolver, você fazer? Ou você fala assim, não, vamos orar primeiro. Gente, me desculpa, mas eu sou obrigada a repetir, não na essência completa, mas aquele testemunho que o pastor usou. O final que o pastor Wander falou daquela mulher que estava orando confiante, não tinha cartão, não tinha dinheiro, estavam prontos a morrer de fome, não tinha condição nenhuma de nada lá no Rio de Janeiro. Quem assistiu sabe disso que eu estou falando. Quem não assistiu agora, vai lá depois em casa e assiste o culto à noite. A pregação. De uma família que tinha lá não sei quantos filhos e tal, e estava a mulher e o esposo, e não tinha mais condição nenhuma, dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada. E ela orando, e ela confiando, e ela confiando, e ela confiando, e ela confiando, e ela fez uma loucura. Porque o crente de verdade, que confia em Deus, tem que ser louco para o mundo. Porque fé é acreditar naquilo que não está vendo. E Deus falou claramente para ela, vai no mercado tal, horário tal, e manda seus filhos comprar tudo o que quiser. Vocês lembram disso no testemunho. Era loucura, não tinha dinheiro, não tinha cartão. E o marido ficou de fora ainda, né? Porque falou, você é louca, vou fazer o quê? E Deus mandou certinho. Encheu os carrinhos, depois vai no caixa tal. Quando 17. Quando a gente se coloca diante de Deus, mesmo no meio da dificuldade, o Senhor está dizendo, não é para ter medo. Deus deixa aí até o último. Não faz isso, Deus? Faz. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque a glória dele aparece. Porque se for na nossa força, cadê a glória de Deus? Por isso que a gente é humano, por isso que a gente olha só para a nossa dificuldade, por isso que a gente arranca os cabelos, por isso que a gente não vai dar mais jeito, eu não tenho mais o que fazer. Ai, aquele homem com quem eu casei era um príncipe, virou sapo, foi ao contrário. Ai, chora. Calma, não tenha medo. Eu fico só lembrando falando isso, eu lembro da música lá da pastora Ludmila, que fala, calma, não tenha medo. Deixa o resto que eu não me lembro. Cadê quem cantou? Aí, muito bem, Bianca. Além de dançar, ela canta também. Ei, coisa boa. Confia em mim que eu sou a tua fortaleza. E afinada, hein? Ó. Ah, Deus. Quando o Senhor fala, não tenha medo, nessa vida, queridos, todo o apoio, toda a segurança que a gente tem na terra vai por água abaixo. Tem vezes que a gente acontece alguma situação, a gente começa a correr atrás, como eu falei, os filhos ficam olhando o que a gente está buscando. A gente está buscando mais as coisas materiais ou a Deus. Só que tem uma hora na situação na nossa vida que, cadê? Não tem nada que resolve, absolutamente nada. Esse caso aqui, Deus deixou acabar tudo para dizer assim, agora eu vou entrar com providência. Porque quando a gente está fazendo, às vezes a gente até não lembra de orar para Deus, falar com Deus. Porque está tudo bem. Então Deus às vezes deixa um buraquinho lá, escoando nossa força, nossos bens, ou então o relacionamento. Alguma coisa começa a ir embora, para Deus falar assim, é agora que a pessoa vai acreditar em mim, porque achou que era a sua força, achou que era o seu potencial, achou que era a sua boa oratória, achou que era o seu bolso, e não é nada. Deus faz assim, agora sou eu. E é nessa hora que Deus entra. O segredo está onde nós colocamos a nossa confiança. Essa mulher, ela estava o tempo inteiro dando atenção ao que o homem falava, não é isso? Ela foi buscar água, ela fez o pão, ela gastou como ele mandou. O texto ainda ele fala assim, primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Humanamente, a gente vai falar assim, nossa, que mulher egoísta. Que homem egoísta? Nossa, que profeta é esse? Não. Princípio do que Deus ensinou. Obediência sem ver o que está acontecendo. Deus faz você tomar decisões sem ver nada. Porque se você está vendo, não é fé. Que fé é essa em Deus? Esse tipo de fé vendo, todo mundo tem. Até o ateu tem. A nossa fé é sem ver. E eu quero encerrar, queridos. Eu fiquei hoje pensando bastante sobre a questão das nossas bases, as bases estruturais. Por isso que a pergunta nesse momento que a gente falando sobre essa palavra de hoje, eu fiquei pensando na nossa raiz de família. Até onde está a nossa confiança?
Até onde está a minha e a sua confiança? É nas coisas que a gente tem ou nas coisas que Deus tem feito?